Caros alunos, bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Teoria Macroeconômica da Universidade Federal do Paraná, nessa modalidade remota. Bom, a aula de hoje é uma introdução a respeito dos temas que serão abordados agora na segunda parte, referente ao primeiro módulo aí do nosso curso, né? Passado aí todo o debate que nós fizemos a respeito da chamada macroeconomia clássica, né? Entendendo aí que a estrutura clássica apresentada tem o objetivo de elucidar as teorias até então questionadas, que irão eventualmente a ser questionadas pelo Keynes, a Lei 1936, e é muito importante nós entendermos, né, a plataforma crítica pelo qual a teoria keynesiana ela vai se pautar, né? Alguns questionamentos em relação ao modelo clássico possivelmente ficaram muito presentes, né, na leitura e no estudo de vocês. E esses temas, eventualmente, que devemos complementar, se refere exatamente aos chamados componentes, os componentes de demanda agregada. Então, pessoal, entendam essa segunda parte do primeiro módulo aí como uma espécie de complementação do estudo que nós fizemos referente à chamada macroeconomia clássica, e também uma espécie de conteúdo de transição pelo qual nós iremos estudar nessa fase posterior à chamada macroeconomia clássica, né? O que eu estou chamando de conteúdo de transição, né? Ou conteúdo de complementação. Todo o debate que nós fizemos até o momento foi um debate puramente teórico, né? Repito, é um debate que nós associamos, nós buscamos aí entender as teorias que precederam o debate apresentado ali pelo Keynes em 1936, porém, existiam aí algumas relações causais, alguns elementos no nosso debate teórico que foram debates puramente técnicos, né? Por exemplo, quando nós buscamos investigar o efeito da política monetária no modelo macroeconômico clássico, foi dito a vocês que o Banco Central ele tem a responsabilidade, é a instituição responsável por expandir a oferta de moeda ou contrair a oferta de moeda, né? Os resultados nós já observamos, mais à frente nós iremos discutir um pouco com calma, né? Vou elucidar de forma mais clara para vocês. Porém, independente da teoria que nós estamos estudando, né, existem alguns conceitos técnicos, né, que independem do debate teórico que nós iremos eventualmente fazer. Por exemplo, quando nós questionamos o papel da política monetária no modelo clássico, né, iremos questionar também qual o papel da política monetária no modelo keynesiano, assim como o papel da política monetária para os novos clássicos, né? Então, independente da evolução, independente da teoria pela qual nós estamos estudando, nós estamos nos debruçando, né? Nesse ambiente macroeconômico, existem conceitos técnicos, né? Independente da teoria que nós estamos estudando, é sempre o Banco Central que expande ou contrai a oferta de moeda. É sempre o Banco Central que é o responsável pelo controle da oferta de moeda, da liquidez da economia. Então, nos cabe esse questionamento, né? Como é que o Banco Central atua no mercado monetário nessa tentativa de expandir ou contrair a oferta de moeda, não é? Alguns elementos também foram apresentados de forma muito superficial ali na modelagem macroeconômica clássica, né? Por exemplo, quando nós estudamos, apresentamos o chamado modelo de oferta e demanda por fundos emprestáveis, foi dito a vocês que há uma relação causal entre consumo e taxa de juros, uma relação causal inversa, né? O consumo ele se comporta inversamente
ao movimento dos juros, assim como a poupança se comporta positivamente. Foi dito ali alguns conceitos introdutórios, justificados, né? Mas assim, qual é a origem teórica dessa relação causal? E por que estudar as funções consumo e a função poupança é muito importante, né? Ora, uma das principais críticas apresentadas ali pelo Keynes ao Keynes romper, né, com a chamada teoria mainstream neoclássica, esse mundo macroeconômico clássico, um dos questionamentos, uma das apresentações e uma das elucidações ali do Keynes é apresentar a chamada função consumo, né? A chamada função consumo keynesiana. Então, existem algumas teorias sobre o consumo que são de extrema relevância nós entendermos aí nessa tentativa de nós percebermos o que determina o componente consumo, que é um componente de demanda agregada. Né? Foi dito para vocês, por exemplo, que lá no mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, o investimento ele relaciona-se negativamente com a taxa de juros, né? Então, quando nós construímos a modelagem macroeconômica clássica, nós assumimos por hipótese que existiam algumas relações causais, existiam algumas relações de partida, né? Existiam algumas funções, algumas variáveis macroeconômicas que se relacionavam positivamente ou negativamente. Bom, o nosso objetivo aqui nessa segunda parte desse primeiro módulo aí do curso de teoria macroeconômica é desmiuçar de forma mais precisa quem são esses componentes de demanda agregada que a princípio ficaram um pouco as justificativas e as discussões conceituais ficaram um pouco simples, né, na apresentação da modelagem macroeconômica, né? Lembrando, né, pessoal, que o nosso grande objetivo aí da teoria macroeconômica é entender as flutuações econômicas e, mais ainda, entender qual é o papel que as políticas macroeconômicas podem exercer no sentido de minimizar essas flutuações cíclicas, né? As flutuações no nível aí de atividade econômica. Então, só para nós relembrarmos, né, pessoal, e aí já apresentando alguns questionamentos a respeito dessas possíveis dúvidas, né? Nós, quando nós estamos apresentando aí um modelo macroeconômico, o nosso papel é sempre tentar intuir aí as dúvidas dos alunos. Então, naquele momento, quando nós estávamos apresentando os efeitos que as políticas econômicas têm lá no modelo clássico, né? Dois foram os principais resultados, né? Um resultado associado aí à política monetária e outro resultado associado aí à política fiscal. Do ponto de vista da política monetária, né, o principal resultado e a principal conclusão que nós chegamos é a chamada neutralidade da moeda, né? A moeda é neutra no sentido de não afetar o nível de atividade econômica real da economia. E por que isso ocorre? Isso ocorre tendo em vista o fato de que toda a relação causal, né, todos os mecanismos de transmissão ali apresentados no sistema clássico aponta que o principal determinante do nível de produto, do nível de atividade econômica, foram as condições de equilíbrio apresentadas lá no mercado de trabalho, como as condições de otimização lá da oferta de trabalho por parte do trabalhador consumidor, né? Lembrem lá do chamado trade-off renda-lazer, bem como as condições de otimização lá das empresas no sentido da necessidade de condição de maximização de lucro. Então, dado que os preços e os salários eles são ditos como perfeitamente flexíveis, né? Os preços e os salários se ajustam proporcionalmente, dado que a informação é perfeita, nós chegamos ali à conclusão, né? Partindo ali do debate relacionado ao mercado de trabalho clássico, que a oferta agregada é perfeitamente vertical, foi do debate associado ali da chamada teoria quantitativa da moeda, que nós conseguimos provar que a curva de demanda agregada ela é negativamente inclinada na relação preço e quantidade, e aí nós fizemos um exercício
de estática comparativa, ao questionar a possibilidade do Banco Central expandir a oferta de moeda, e esse efeito simplesmente provoca aí um deslocamento, né, da curva de demanda agregada, ou seja, relembrando, quando o Banco Central ele toma a decisão de expandir a oferta de moeda, o que ocorre? Simplesmente ele está injetando mais moeda na economia, as pessoas a priori se sentem mais com um poder de compra maior, porque mais moeda circulando na economia, a priori o poder de compra da população aumenta, porém, como a oferta ela é restrita no nível de produto potencial, essa expansão da moeda está causando o quê? Uma expansão de preços na economia. De modo que o resultado ali no debate a respeito do papel e o efeito que a política monetária exerce nesse mundo macroeconômico clássico simplesmente é a chamada neutralidade da moeda. A moeda é neutra no sentido de não gerar efeitos sobre as variáveis reais da economia, como a nossa principal variável macroeconômica, nível de atividade econômica. Observado esse resultado, podemos aí questionar no balãozinho, né? No balãozinho azul, como é que o Banco Central controla essa oferta de moeda? Como é que o Banco Central ele expande a demanda agregada, né? Ou melhor, quais são os instrumentos que o Banco Central tem à sua disposição para que a oferta de moeda aumente, né? Então, é um tema puramente técnico, né? Veja, quando nós chegarmos lá no mundo keynesiano, no mundo da chamada síntese neoclássica, né? No período posterior à publicação da obra de Keynes, esse questionamento também será efetuado. Nós iremos questionar qual o efeito que a política monetária exerce nas principais variáveis de natureza macro. Independente da teoria econômica que nós estamos fazendo esse questionamento, repito, seja clássico, seja keynesiano, a instituição responsável pela ora expansão, ora contração da oferta de moeda é o Banco Central. Então é um debate puramente técnico, pessoal, que independe de teoria, não é? A teoria simplesmente está nos proporcionando aí intuir sobre o efeito que a política monetária, seja ela expansionista ou contracionista, exerce sobre essas variáveis macroeconômicas. Porém, existe um debate técnico, né, operacional, que nós temos que saber. Vocês, como futuros macroeconomistas, futuros economistas, vocês devem saber, pelo menos introdutoriamente, quais os instrumentos à disposição da autoridade monetária para, ora, expandir a oferta de moeda, ora, contrair a oferta de moeda, né? Isso é um tema que será abordado aí nessa segunda parte referente aos componentes de demanda agregada, né? O último tópico, né, moeda, referente ao nosso segundo módulo, é a discussão sobre moeda. Se nós formos aqui para o debate, os efeitos que a política fiscal causam aí no modelo macroeconômico clássico, nós chegamos, lembrem, né, a conclusão a respeito do chamado efeito crowding out, né? O que é o efeito crowding out? Simplesmente é a redução dos investimentos, resultado aí da elevação da taxa de juros, tendo em vista a operacionalização de uma política fiscal expansionista. Lembrando, né, que nós chegamos à conclusão a partir da análise do chamado mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis. É dito que lá na modelagem clássica, é dito que lá no modelo macroeconômico clássico, a taxa de juros ela é determinada a partir das condições de oferta e demanda de fundos emprestáveis. Nós determinamos que a demanda por fundos emprestáveis são os recursos provenientes das condições privadas e públicas, né? Do ponto de vista privado, o investimento em capital, né? A demanda por capital é uma condição, né, que se reflete lá no mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis. Quanto menor a taxa de juros, possivelmente maior vai ser a demanda por parte dos investidores de estar contratando recursos para estar expandindo a sua capacidade produtiva, né? O governo, quando ele expande os seus gastos públicos,
na tentativa de gerar, por exemplo, uma política fiscal expansionista, independente do seu objetivo, a depender da forma como essa política fiscal está sendo executada. Por exemplo, se é uma política fiscal que não está aumentando impostos para financiar esses gastos, possivelmente, né, como nós vimos, o governo ele irá ali no mercado de recursos emprestáveis para estar pedindo recursos junto ao setor privado para estar financiando esse excesso de gastos em relação aos tributos. Né? Então, a partir dessa visualização, e lembrem que nós chegamos a esse efeito, né, relevante ali no mundo clássico, né, o chamado efeito crowding out, né, ou melhor, né, efeito deslocamento. O efeito crowding out é análogo ao efeito deslocamento, que simplesmente é a expulsão do nível de investimento em detrimento ao aumento dos gastos do governo não financiado aí por impostos, né? Então, quando nós chegamos aí, nós visualizamos aí esse mundo aí da política macroeconômica fiscal clássica, nós nos questionamos a alguns pontos, né? Por exemplo, né, no balãozinho verde aí, o governo ele pode aumentar indefinidamente os gastos públicos, né? Sabendo desses efeitos, sabendo desses resultados. Né? Uma dúvida que pode surgir é exatamente essa. Olha, o governo ele pode aumentar indefinidamente os gastos públicos, então nós teremos aí algumas aulas, né, alguns dias aí, 2 dias aí para nós estudarmos aí o componente governo dentro desse componente aí de demanda agregada. Né? Um segundo ponto, né, que é o primeiro item aí das discussões a respeito dos componentes de demanda agregada, será exatamente as discussões sobre consumo. Né? Inicialmente, eu argumentei com vocês, né, que o consumo ali ele é influenciado negativamente com a taxa de juros, né? A poupança ela é influenciada positivamente. Foi dito ali que assumam que a taxa de juros é o prêmio pelo fato dos indivíduos abdicarem consumo no presente, por mais consumo no futuro. Então, pessoal, qual é a origem dessa relação? De onde surge esse debate? E por que consumo, né, é um tema muito relevante, é um componente muito relevante, né, que chama a atenção de vários autores dentro do ambiente da teoria macroeconômica. Né? Nós, nesse componente aí, nessa segunda parte referente aos componentes de demanda agregada, nós iremos estudar basicamente duas teorias a respeito do consumo. Né? Uma teoria que está associada aí à chamada macroeconomia clássica, né? Que é a chamada função consumo intertemporal do Ivner Fischer. Né? É a partir dessa função consumo que nós iremos aí perceber a origem dessa relação causal entre consumo e taxa de juros. E, na sequência, nós iremos introdutoriamente analisar a chamada função consumo keynesiana. Embora o tema desse primeiro módulo não seja o mundo keynesiano, mas, como eu havia comentado no início agora dessa aula, entendam esse componente de demanda agregada aí, né, esse módulo referente aos estudos sobre os componentes de demanda agregada como um conteúdo de transição, não é? Um ponto que será fundamental para nós entendermos o chamado modelo ISLM é a chamada função consumo keynesiana. Então, qual é a diferença, né, entre a função consumo básica, que é abordada ali pelos macroeconomistas clássicos, e a função consumo keynesiana, que será utilizada lá no modelo ISLM, no chamado modelo keynesiano, né, nessa fase posterior a teoria geral do Keynes. Então, a aula, essa apresentação, esse vídeo, pessoal, é uma tentativa de gerar questionamentos, né? Na tentativa de elucidá-los e mostrar para vocês que existem alguns questionamentos em relação à modelagem macroeconômica clássica que foi apresentada, né? É um debate, boa parte dele muito técnico, né? Sobretudo
associado a esse questionamento a respeito do governo, né? No debate que iremos fazer sobre o governo, nós iremos apresentar a chamada restrição orçamentária do governo, né? Entender aí as limitações do governo quando elas existem, dada a necessidade do governo expandir os gastos públicos, e ali chegaremos à conclusão que o governo não pode aumentar indefinidamente os seus gastos públicos. E também o tema associado aí à capacidade do Banco Central e os instrumentos à disposição do Banco Central para estar expandindo ou contraindo a oferta de moeda. Então, até mais.